Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Vamos hoje aqui para o segundo vídeo sobre a CBS, dessa vez dedicado quase que exclusivamente ao fato gerador da CBS na importação de bens e serviços. No primeiro vídeo, eu tive foco no fato gerador da CBS nas operações no mercado interno, e agora o foco vai ser a CBS na importação de serviços. A gente vai ver ao longo desse bate-papo que não é nem um pouco menos complexo que os debates que nós tivemos em relação à CBS e incidentes sobre o mercado interno. Então, vamos lá, na tentativa de contribuir um pouco para esse debate e para a compreensão, do projeto de lei que foi apresentado. Embora o nosso foco principal seja a CBS na importação de serviços, eu senti a necessidade de apresentar alguns comentários, mesmo que breves, sobre a parte inicial da exposição de motivos do PL 3.887, até porque, de alguma maneira, se vincula a esse nosso debate sobre o fato gerador das CBS, da CBS Mercado Interno e da CBS sobre importação. E por que eu quero comentar a exposição de motivos? Porque me parece que a exposição de motivos ela apresenta dois equívocos relevantes em relação à interpretação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre esses temas que são relacionados à CBS. Por quê? De cara, a gente percebe uma tentativa ali no item 4 da exposição de motivos, eu vou trazer ele na sequência, uma tentativa de se dizer que o Supremo decidiu algo que o Supremo ainda não decidiu. Essa exposição de motivos me lembrou muito aquela solução de consulta 13 da COSIT sobre ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, como se fosse, não, o Supremo decidiu que é o pago e não o destacado. E aí, automaticamente, veio aquele ponto de interrogação, mas espera aí, eu tenho embargos de declaração da PFN, exatamente baseados na omissão do julgamento em relação ao tema, como é que vem uma manifestação oficial da autoridade fiscal dizendo que o Supremo já decidiu o tema, que a representação judicial da Fazenda recorreu argumentando que era uma omissão da decisão. Então, parece que, de alguma maneira, essa coisa de colocar palavras em decisões do Supremo que ainda não ocorreram. Então, vejam, o Supremo, em nenhum momento, ele decidiu que faturamento e receita bruta são ontologicamente sinônimos. Quando a gente pega a evolução das decisões do Supremo sobre o caso, basicamente, o que o Supremo foi fazendo foi dizendo que receita bruta na legislação A, B ou C deveria ser interpretada como faturamento para ser compatível com o artigo 195 na sua redação anterior à emenda constitucional 20. Então, aqui isso é até para os mais jovens, que não lembram esse período. Então, a gente tinha até a emenda constitucional 20, que é de dezembro de 98, uma autorização no artigo 195 para a cobrança de contribuição de financiamento da Seguridade Social sobre faturamento e não sobre receita, que foi todo o imbróglio que surgiu com a Lei 9.718. Mas até então, sempre que essa discussão surgia, você conseguia interpretar receita por faturamento. Mas não é que se diga que receita bruta e faturamento sejam a mesma coisa. Então, quando a gente analisa lá a exposição de motivos, no item 4 diz que pacificou-se o entendimento no Supremo Tribunal Federal sobre o conceito de faturamento e sua equivalência ao conceito de receita bruta. E aí diz ao final que argumenta-se que esse conceito pacificado no Supremo
refletiria no artigo 12, que, como eu comentei no nosso vídeo anterior, né, foi uma consequência da Lei 12.973 em 2014. Para concluir, então, que, de acordo com o Supremo, dentro desse conceito estaria incluído o produto das demais atividades empresariais da pessoa jurídica. Isso não é verdade, né? O Supremo, até hoje, não decidiu isso. É possível até que decida em breve, porque a gente está todo mundo acompanhando o esforço que o Supremo Tribunal Federal tem feito de limpar a sua pauta tributária nesse ambiente de sessões virtuais, de plenário virtual. Então, não me surpreenderia se nos próximos meses a gente efetivamente tivesse uma decisão do Supremo sobre o tema. Mas não é verdade que o Supremo tenha decidido isso. O Supremo não decidiu isso. O que o Supremo decidiu, desde o leading case em 2005, na verdade foram uma série de casos de RS que foram julgados pelo Supremo em 2005, e depois, em 2008, com repercussão geral, o que o Supremo decidiu foi que a receita bruta equivalente a faturamento está vinculado à venda de mercadoria e prestação de serviço. Então, essa informação que a exposição de motivos passa, que a Suprema Corte teria já adotado um conceito amplo de receita bruta, que englobaria todo o resultado das atividades empresariais das pessoas jurídicas, não me parece ser correto. É lógico que a gente está aberto a ouvir posições divergentes, mas acho, no mínimo, controvertida essa afirmativa que foi feita na exposição de motivos. Depois, e é uma outra assertiva que a gente encontra na exposição de motivos, é que haveria, como consequência dessa jurisprudência, um conceito amplo de operações com bens e serviços no ordenamento jurídico brasileiro. Isso, a meu ver, é uma outra inverdade. Está se tentando legislar, ou pelo menos interpretar a legislação por meio de exposição de motivos. Então, quando diz lá na exposição de motivos, item 6, que a CBS incidirá sobre a receita decorrente do faturamento empresarial, ou seja, sobre as operações realizadas com bens e serviços em sentido amplo, não existe no ordenamento jurídico a compreensão do que seja operações de bens e serviços em sentido amplo. Tá? Isso é uma criação da exposição de motivos. E dessa criação da exposição de motivos vem uma subconclusão, uma conclusão preliminar, que é essa do item 6.1, que isso tudo simplifica enormemente a legislação anterior. Não simplifica, complica. Se a gente for ver, o PIS e COFINS, se a ideia é ter uma base ampla, tá? Se a ideia é ter uma base ampla, você partir da receita total, como acontece no PIS e COFINS não cumulativos, e depurar a base de cálculo, excluindo equivalência patrimonial, excluindo ganho de capital, excluindo venda cancelada, excluindo receita financeira, parece muito mais simples do que esses conceitos que não existem, que nós não temos tradição, que vão gerar contencioso. Então, discordo bastante dessa assertiva de que, ao migrar da receita total depurada para essas expressões que nós não temos tradição, que não estão interpretadas pela Suprema Corte, não me parece que a gente esteja dando um salto em direção a uma simplificação. Pelo contrário, eu acho que aqui a gente tende a ter mais litígio, mais controvérsia, acho que muito mais do que simplificar. E aí, só para chamar a atenção, como eu disse, a gente tem várias questões penduradas nesse diálogo sobre qual é o alcance desse conceito de faturamento barra receita bruta. A gente tem a discussão das receitas financeiras auferidas por instituições financeiras, que estão por lá. A gente tem a discussão das receitas de locação, que está pendente de julgamento no Supremo também. A gente tem uma discussão que vai ser importantíssima para a interpretação do próprio inciso 4º do artigo 12, que é um RE que trata de receitas de locação, inclusive quando a atividade de locação é secundária. Isso é fundamental para se entender o inciso 4º do artigo 12, como eu comentei
no primeiro vídeo. Então, esse é só um mero comentário preliminar sobre a exposição de motivos, porque em alguns debates parece que, mas isso é tão óbvio, está explicado na exposição de motivos. Está explicado na exposição de motivos. A meu ver, a exposição de motivos comete alguns equívocos na interpretação da jurisprudência do Supremo, né? Coloca nas decisões da Suprema Corte interpretações que a gente não encontra lá, né? E traz essa noção de que é o conceito amplo de operações com bens e serviços. Mas de onde que vem o conceito amplo? O que é o conceito amplo de operações com bens e serviços? Né? Então, acho que o debate ele tem que ser recolocado, é perigoso, né, o caminho que está sendo adotado aqui. Com isso, eu vou migrar para a CBS sobre a importação de bens e serviços. Já estamos todos sabendo, a CBS, Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. Começo como comecei o vídeo anterior, né, e chamava atenção no vídeo anterior que, no caso das contribuições sociais, a gente tem duas materialidades possíveis na Constituição. A contribuição doméstica interna, que só pode incidir sobre receita ou faturamento, esse é o caso da contribuição doméstica, e a contribuição do importador, que só pode incidir sobre bens e serviços do exterior. E aí fica bem claro, né? Ou seja, aqui a gente vai ter que lidar com esses conceitos de bens e serviços, porque faz parte da materialidade constitucional, faz parte, né, da norma de outorga de competência, a gente entender quais são os limites, né, semânticos, quais são os limites interpretativos das palavras bens e serviços. Né? O fato gerador da CBS ele está descrito lá no artigo 61, né? E aí eu vou voltar nisso depois. Né? Basicamente, o PL ele não traz uma regra de fato gerador, assim, aquela regra clássica de fato gerador, disciplinando, né? Estabelecendo com um pouco mais de clareza o que é o fato gerador. A gente não encontra nada melhor do que o caput do artigo 61. A CBS incide sobre a importação de bens e de serviços do exterior. Ponto. Então, é tão sucinto quanto isso, porque depois à frente, o que nós temos são regras sobre o aspecto temporal da hipótese de incidência da CBS importação, que ele vai dizer quando que se considera ocorrido o fato gerador na importação de bens e quando se considera ocorrido o fato gerador na importação de serviços. Mas o fato gerador é isso aqui, é essa linha e um pouquinho desse slide. Talvez seja uma linha só para os dois tributos, que aqui está falando basicamente de duas contribuições, né? Os fatos geradores são independentes. Então, vai lá. Aqui nós temos esse caput sucinto que traz os fatos geradores das duas contribuições. Daí, a gente tem o parágrafo 1º, que me parece que vai ser uma fonte de controvérsia para todos os lados. Né? Para todos os lados. O que diz lá o parágrafo 1º? Para fins do disposto neste capítulo, o conceito de serviços compreende também a cessão e o licenciamento de direitos, inclusive intangíveis. A primeira coisa que está marcada, que a gente tem que entender diz o parágrafo 1º, para os fins do disposto neste capítulo, ou seja, para fins do desenho legislativo da CBS importação. O que isso quer dizer? Que esse parágrafo 1º não tem nenhum efeito, nenhum reflexo sobre a CBS incidente sobre operações no mercado interno. Por que isso gera um problema? Né? Que já traz para a gente um emaranhado e um conflito que o próprio texto do PL traz. Né? O que é serviço dentro do PL 3887? Porque a gente viu lá na famigerada exposição de motivos, quem redigiu aquele texto dizendo não, isso aí é o conceito amplo de serviços e bens, que está aí, disse até que influência de decisões da Suprema Corte. Tá? A meu ver, né, criacionismo interpretativo, mas está aberto para os debates. Agora, o que acontece?
Quando eu olho a legislação, né, quando eu olho o PL na CBS sobre operações no mercado interno, eu não tenho uma definição de serviço e eu não tenho um dispositivo ampliando o serviço, o conceito de serviço para atividades de cessão e licenciamento de direitos. Não tenho isso, né? Então, vejam, se o próprio PL incluiu um dispositivo para dizer que na CBS Importação, atividades de cessão e licenciamento de direitos só são serviços porque o parágrafo 1º do artigo 61 diz, isso significa que o conceito de serviço da CBS Mercado Interno não inclui essas atividades. Para mim é óbvio. Como eu disse no vídeo anterior, lá no CBS Mercado Interno, como na verdade não é e não deveria existir CBS no mercado interno, a contribuição doméstica deveria ser uma CRB, contribuição sobre receita bruta, sem nenhuma referência a bens e serviços, né? A gente já percebe como essa tentativa, que eu já disse algumas vezes, não sei porquê, essa coisa de chamar a contribuição doméstica de CBS, de uma contribuição sobre operações com bens e serviços, como ela gera reflexos que o próprio PL não conseguiu amarrar. Né? Porque, vejam, a incidência da CBS interna, em tese, se daria sobre qualquer atividade empresarial, que é o tal conceito amplo que está dito lá na exposição de motivos. Porém, pela essa estrutura aqui, o conceito de serviço da CBS interna não inclui, né, cessão e licenciamento de direitos. Então, cessão e licenciamento de direitos, lá no doméstico, só vai incidir se eu conseguir encaixar no inciso 4º do artigo 2 do Decreto-Lei 1598, que é aquilo que diz que se inclui na receita bruta a receita decorrente da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, que eu comentei no vídeo anterior, é um tema que vai gerar bastante controvérsia. Mas não se pode dizer, a meu ver, que o conceito de serviço da CBS doméstica é um conceito amplo. Se eu não tivesse esse dispositivo, ia ficar no campo interpretativo. Né? O que é serviço? Né? Que é um dos temas que a gente mais discute nos últimos anos. Porém, com esse dispositivo no parágrafo 1º do artigo 61, para mim está claro que, para fins da CBS, não é serviço na incidência doméstica, não inclui cessão e licenciamento de direitos. Então, vejam, é uma confusão sendo criada, ou seja, não casa a exposição de motivos com lá as suas imperfeições, a meu ver, com a hipótese de incidência da CBS doméstica, com a hipótese de incidência da CBS importação. Ou seja, dentro do próprio, deixando de lado todas as discussões que nós temos, conceituais, qualificatórias, etc., o próprio PL é controvertido. E pior, por exemplo, quando você chega lá na regra de crédito doméstico, na CBS, operações no mercado interno, a regra de crédito diz que dá crédito às aquisições de bens e serviços. Ou seja, se eu tenho a percepção de que parece que a base possível da CBS mercado interno é maior do que o crédito que está sendo concedido. Mais uma vez, nada disso é insanável, ou seja, todo mundo que já participou de iniciativas de redação legislativa sabe o quão difícil é. Então, não é que seja absurdo. Algumas coisas são surpreendentes, né? Como dizer, o Supremo decidiu coisa que ele não decidiu. Mas, de uma maneira geral, é normal que no processo de elaboração de textos legislativos, eu já tive alguma experiência com isso também, é normal que a gente cometa. É muito difícil, a legislação do PIS e da COFINS é uma legislação muito complexa. Então, é natural, né? É natural que a gente tenha isso. Agora, é muito importante que a equipe esteja aberta a essas críticas. A aprovação, imagina que, de novo, mais uma vez, nesse ambiente virtual, a gente tivesse uma aprovação expressa desse texto, como foi solicitado, né, pela área econômica, seria desastroso.
né, esse texto, como está, ele gera uma quantidade de incompreensões, de dúvidas, de incertezas, que é enorme, né? Então, efetivamente, é muito importante que se dedique, a entender isso, né? Então, qual é o alcance desse parágrafo primeiro do artigo 61? É difícil entender, porque ele fala assim, a cessão e licenciamento de direitos, inclusive intangíveis. Esse inclusive intangíveis dá a entender que eu posso ter uma cessão ou um licenciamento de um bem tangível, como seria o caso de uma locação, de um afretamento, o que, em termos jurídicos, não faz nenhum sentido, né? Quando eu faço uma locação, eu tenho um contrato de transferência da posse, uso, gozo e fruição do bem, ou seja, é o bem que é transferido, né? Essa é a distinção clássica entre um contrato de licenciamento e um contrato de locação, né? Eu nunca acredito que ninguém que me assiste jamais sentou com um locador para discutir a alocação de um imóvel. Fala assim, não, estamos aqui, vamos assinar aqui esse licenciamento imobiliário. Não é licenciamento imobiliário, é locação, é um contrato típico. Tanto a alocação de bens imóveis, a alocação de bens móveis, a alocação empresarial. Então, vejam, não é que cessão ou licenciamento inclusive de intangíveis. Cessão e licenciamento é de intangíveis, ponto. Né? Então, se a ideia é essa, é só isso que está aí. Não tenho aqui como exportar isso para bens tangíveis. Então, a gente vai lá. O que são direitos nessa expressão? Né? Como fica tratamento de locação, afretamento, etc.? Para mim, não fica, está fora. Está fora. Embora a utilização dessa expressão, inclusive intangíveis, dê a entender que é exemplificativo. Quando eu digo inclusive intangíveis, é que tem outras, né, que não estão previstas ali. Isso gera discussões interessantes. Como é que fica, por exemplo, o software não customizado, vulgo software de prateleira? Tradicionalmente, né, a Receita Federal sempre entendeu que ele era uma mercadoria, que ele era um bem, e que seria não tributável, né, exatamente por não haver desembaraço, né, aduaneiro, por ele não ter um processo aduaneiro, já que hoje tudo é digital. Né? No ambiente, então, da nuvem, né, isso vai gerar dúvidas bastante interessantes, né, sobre a tributação desse tipo de atividade. Né? Naturalmente, é inevitável que a gente acabe tendo uma discussão sobre a compatibilidade do parágrafo 1º com o artigo 195.4 da Constituição. Mas aí não tem jeito, né? Porque, de novo, a Constituição fala em serviços. Tudo que a gente já discutiu aqui, serviço é um conceito controvertido. O Supremo está analisando essa questão. Né? Então, a gente vem da decisão no RS 116/121 lá em 2001, né, que gerou a súmula 31, lá em 2001, por uma apertada maioria de 6-5, se decidiu que serviço era obrigação de fazer, ou que sem obrigação de fazer não havia serviço, que depois gerou a súmula dizendo que o ISS não incide sobre locação de bens, mas a gente sabe que, mesmo, embora o marco seja 2016, né, com essa decisão relatada pelo ministro Fux em relação aos planos de saúde, mesmo antes, né, já havia diversas manifestações de ministros do Supremo, muitos dos quais não estão mais na corte, no sentido de que o conceito de serviço eventualmente deveria ser revisto. Né? E hoje nós estamos numa situação que realmente não se sabe, né, o quanto aquele conceito de 2001 será o conceito a ser acolhido, né, pela Suprema Corte. Né? A gente teve agora, recentemente, a decisão do Supremo, esse ano, né, pela possibilidade de incidência do ISS sobre serviços híbridos, ou seja, atividades híbridas que incluem a prestação de serviço, mas incluem outras também. O fato é, embora a gente tenha uma evolução no sentido de alteração, de mudança, né, em curso no Supremo, a meu ver, por exemplo, hoje não há nenhuma indicação
de que o Supremo vá decidir pela tributação, por exemplo, de uma alocação pura e simples de bens. Pode ser que aconteça, mas não me parece que tenha uma indicação de que uma alocação pura e simples, ou seja, que apenas tenha a transferência da posse, uso e gozo e fruição do bem, que essa atividade volte a ser considerada um serviço. Então, isso já excluiria, por exemplo, a possibilidade de incidência de CBS no pagamento de locação posterior, independentemente de eventuais esclarecimentos ali no texto muito ruim do parágrafo 1º. Então, vejam, inevitavelmente, eu vou ter uma discussão sobre o parágrafo 1º, mas aí, de novo, não é culpa do texto, é uma questão de análise constitucional, de a gente definir qual é o alcance do conceito de serviços na Constituição, que, nesse aspecto, a CBS vai ter a vantagem de ser uma discussão que está muito adiantada no contexto do ISS, e, como eu disse antes, realmente a gente está sendo surpreendido por essa verve decisória do Supremo. Toda hora tem uma decisão nova, uma outra decisão e tal. Eu tenho estado mais no lado dos críticos do que dos apoiadores desse momento, e não é uma questão só do Supremo, isso a gente está vendo em todos os poderes, decisões pouco debatidas, pouco discutidas, em alguns casos até aparentemente refletidas no âmbito de todos os poderes. Então, isso é uma questão que vai ficar para nós pesquisadores entendermos no futuro, qual foi o impacto da pandemia sobre o ambiente jurídico, legislativo, administrativo e no judiciário. Legal. Então, vejam, infelizmente, há muitas dúvidas criadas pelo texto, dúvidas que são decorrentes da maneira como está posta essa competência na Constituição. E aí a gente vai cair diretamente agora no detalhe mesmo do fato gerador. Lembrando que no vídeo passado eu dizia que eram 2 tributos em um, porque eu tinha CBS Mercado Interno e a CBS Importação. Mas, na verdade, são 3 tributos em um, porque a CBS Importação também são 2 tributos em um. Também é 2 tributos em um. Porque eu tenho a CBS Importação de bens, com seu fato gerador, sua base de cálculo, etc., e eu tenho a CBS na importação de serviços. Então, são tributos independentes que a gente tem que analisar de forma separada. Começando aí um pouco pela CBS na importação de bens, que é, de uma certa forma, mais simples do que a CBS na importação de serviços, embora a palavra bens não seja tão simples também. A gente sabe que estados e municípios estão se degladiando nessa definição, principalmente no contexto da economia digital, da digitalização da economia, sobre o que seriam bens digitais e o que seriam serviços. Então, nessa questão da CBS, faz muita diferença eu entender que algo é um serviço, que algo é um direito, que algo é um bem tangível ou intangível sujeito à aquisição. Porque se algo é um bem, então, por exemplo, se eu entendo que um software não customizado é um bem, que não faz muito sentido, porque no fundo o que você tem é um licenciamento, mas se o Supremo definir que um software customizado é um bem, ele passaria a cair no campo da CBS incidente na importação de bens e, portanto, a ocorrência ou não do fato gerador, nesse caso, dependeria da regra sobre importação de bens. Se eu parto da premissa que num software não customizado eu tenho uma licença, em princípio, ele estaria lá no parágrafo 1º. Aí entra a discussão, mas vem cá, ele pode estar no parágrafo 1º? O parágrafo 1º, ao colocar ele lá, é compatível com o artigo 95, inciso 4º da Constituição? Essas são discussões pelas quais nós teremos que passar. Não adianta achar com preguiça, eu vejo, mas é muita coisa jurídica, é mais fácil na economia. Na verdade,
Na verdade, é tudo complexo. A economia também não é nem um pouco simples. Às vezes eu vejo, né, tem que implementar isso aqui, porque se implementar em 10 anos, a gente cresce 20%. Da onde? Se a economia, se as previsões estatísticas tivessem esse grau de certeza, não existiria problema, não existiria drama, não existiria pobreza. O fato é que, mesmo os números são incertos, são abertos, as premissas são indeterminadas, são selecionadas, escolhidas por gente. Então, às vezes, eu acho que existe um certo exagero nessa capacidade de promoção de certezas, né, que os modelos econométricos poderiam nos apresentar. Mas não tem jeito, o direito, enquanto uma ciência que é estruturada sobre palavras, não tem como fugir da incerteza. Então, eu posso ter certeza se eu falo se eu falo que a alíquota é 15%, isso é razoavelmente certo. Agora, quando eu falo bens, quando eu falo serviços, ou seja, quando eu tenho conceitos normativos criados pelo direito, né, que não estão na natureza, né? Então, se eu falo sol, né, a gente não tem pouca dúvida sobre o que é o sol, né? A não ser que eu esteja usando isso na linguagem artística, né, que o amante pode dizer para amada que você é o sol da minha vida. Agora, na linguagem natural, o sol é sol. Agora, bens, né, como eu costumo dizer, né, você não vai ao Pantanal e encontra um bem na natureza. Né? Bem é uma coisa que não existe na natureza, é um conceito normativo. Né? Então, não adianta querer dizer, não, é o conceito amplo que está na minha cabeça e tudo está lá dentro. Não, infelizmente ou felizmente, né, não é assim que funciona o direito. Então, vamos lá. Como eu disse, o PL não traz efetivamente uma definição do fato gerador. Ele diz basicamente lá, a CBS incide sobre a importação de bens. Ponto. E depois eu tenho no artigo 62 uma regra sobre aspecto temporal, ou seja, quando que eu vou verificar que aconteceu a importação de bens. E está lá na data do registro da DI de bens submetidos a despacho para consumo. Isso é uma coisa importante, porque bens submetidos a despacho para consumo são bens adquiridos em definitivo. Isso já afasta, a meu ver, que eu possa ter na CBS importação de bens incidência sobre entradas temporárias de bens no país. Se a gente pega uma admissão temporária, eu só vou ter um despacho para consumo se eu tiver uma nacionalização do bem, que é uma das formas de extinção do regime. Então, a meu ver, a CBS na importação de bens, ela só é possível se eu tiver uma aquisição definitiva de um bem. Como eu disse, o PL não tem a disciplina explícita do fato gerador, mas quando a gente vai na IN 680, a gente vê essa dicotomia, dizendo o despacho aduaneiro de importação compreende o despacho para consumo e lá na frente o despacho para admissão em regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais de mercadoria que ingressem no país nessa condição. Então, para mim, o despacho para consumo não se aplicaria, por exemplo, a gente não teria CBS na importação de bens, por exemplo, no caso de um bem importado sob o regime de admissão temporária, ou um regime como o repetro, nos casos em que ele se materializa via admissão temporária. Aí diz o parágrafo 1º, o disposto no inciso 1º do CAPT aplica-se, inclusive, na hipótese de despacho para consumo de bens importados sob regime suspensivo do imposto de importação. Aí sim, faz sentido. Como eu disse antes, eu tinha um regime de suspensão, como, por exemplo, na admissão temporária, e aí eu tenho, ao cabo desse regime, um despacho para consumo, aí sim, houve uma nacionalização, faz sentido que a gente tenha a incidência da CBS importação. Talvez o que devesse ficar mais claro, mas me parece ser a única interpretação possível, mas gato escaldado tem medo de água fria, deixar bem claro que, nesses casos, o momento da incidência é o momento do despacho para consumo, ou seja, não há nenhuma dúvida de que o imposto não retroage ao momento da entrada do bem. Para mim, está razoavelmente claro aqui que em nenhum momento a gente voltaria para a entrada, mas sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha. Uma coisa são as intenções de quem cria e outra coisa é a interpretação de quem vai aplicá-la na ponta. Aqui eu queria só comentar um dispositivo, na verdade dois,
Um é o artigo 81, que diz lá: a suspensão do pagamento do imposto de importação e do IPI, vinculada à importação e decorrente de aplicação de regimes aduaneiros especiais, também implica a suspensão do pagamento da CBS. Bom, automaticamente, o que se está dizendo aqui na minha interpretação? Qualquer regime aduaneiro especial que resulte na suspensão da incidência do II e do IPI, automaticamente suspende a CBS também, CBS Importação de Bens. Então, de novo, usando aqui o Repetro como exemplo, para não negar minhas origens cariocas, já que nós temos aqui todo esse vínculo com o setor de petróleo e gás. Então, me parece, por exemplo, que se eu tenho uma admissão temporária de um FPSO, com base lá na regra excepcional do parágrafo 8º do artigo 3º da Instrução Normativa 1881. Então, tem um FPSO que está entrando sob admissão temporária. A meu ver, já que eu tenho suspensão de I e de IPI nessa importação, automaticamente eu teria suspensão da CBS importação de bens também, não teria nem que discutir. Eu já falei antes, ou seja, em tese isso não é nem fato gerador, mas o artigo 81 ele garante de uma maneira mais explícita essa não tributação da CBS na importação de bens. O grande problema a gente vai ter é quando eu tenho uma desoneração. Então, se a gente pegar de novo o Repetro como exemplo, porque ele é um bom exemplo para esse nosso caso aqui. Então, diz lá o artigo 124 que serão respeitadas as isenções referentes à contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS que tenham sido concedidas por prazo certo e de forma condicional, na forma do artigo 78 do CTN. Aí aqui nós temos algumas questões. Primeiro, a referência exclusiva a isenções, que deve ser uma consequência do artigo 78, está inserido na disciplina das isenções no CTN. Isso, na prática, é um problema, porque a gente sabe que muitas das desonerações do PIS e da COFINS são dadas via redução de alíquota. Então, tem muita alíquota zero. E numa interpretação mais ampla do artigo 78, e aí se quer buscar nas decisões judiciais amparo, como se tentou na exposição de motivos, eu acho que buscaria amparo para um reconhecimento de que a proteção da segurança jurídica ela é mais ampla do que meramente isenções. Então, se eu tiver uma desoneração que foi concedida sob condição e prazo determinado, se é isenção, se é alíquota zero, como que a legislação denominou a desoneração, deveria ser irrelevante. O que importa aqui é proteger a confiança legítima que foi depositada pelo contribuinte no ato do poder público. Acho que esse é o primeiro ponto. Depois, o que me parece um equívoco, quando ela diz que a contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS. Lembrando que PIS, COFINS e PIS/COFINS importação não são o mesmo tributo. Então, aqui tem que falar do PIS e da COFINS importação também. Quando não se inclui PIS e COFINS importação, aqui está fora. E, além disso, a gente tem a própria interpretação do artigo 78. Isso vai gerar, sem dúvida, diversos questionamentos. Então, esse dispositivo no artigo 124, ele vai gerar inúmeras dúvidas. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma importação definitiva feita no âmbito do Repetro, de novo usando o Repetro como um bom exemplo, que a gente está falando, então, o Repetro hoje ele tem dois regimes. Tem um regime de admissão temporária de bens que são importados temporariamente e ele tem um regime de aquisição definitiva, bens que são adquiridos definitivamente pela empresa brasileira. Na admissão temporária, me parece, como eu disse, que está resolvido ali pelo parágrafo 1º do artigo 62 e pelo artigo 81. 81, né? É isso, 81. E aí não teria que se falar em CBS na importação temporária desses bens. Na importação definitiva, o que me parece é o seguinte, porque o regime de importação definitiva ele começa como uma suspensão.
Então, na largada, quando entra o ativo, eu acredito que você até conseguiria tomar carona no artigo 81, porque naquele instante o que você tem é a suspensão de I, de IPI. Mas, posteriormente, a suspensão ela se consolida em uma alíquota zero de PIS e COFINS. E aí, no momento que você tem uma alíquota zero de PIS e COFINS importação, você não tem regra aqui, né? Porque o artigo 124 só fala de isenção, porque o artigo 124 não falou da PIS e COFINS importação. Então, a gente tem que... Porque o artigo 78, ele é 178, ele não é de super simples aplicação, né, no contexto de um regime como o Repetro. E é uma discussão que a gente está tendo, por exemplo, em relação aos fundos, né, de equilíbrio orçamentário, principalmente aqui no Rio de Janeiro, o fundo atual, que é o FOD. Ou seja, não é uma discussão super simples. Então, veja, aqui a gente tem que ter muito cuidado, né, com a quebra de segurança jurídica em setores onde o vulto de investimento é monumental, né? Então, se fala tanto em ambiente de negócio, isso que é aquele mantra, né? Você cria uma CPMF dizendo que é para proteger o ambiente, tudo que você faz é para proteger o ambiente de negócio. Triplica a carga tributária do prestador de serviço, mas é porque é para proteger o ambiente de negócio, certo? Virou um mantra. A gente tem que ter muito cuidado para esse mantra também não servir como uma espécie de salvo-convite para se fazer qualquer coisa. Legal. Aí migramos para a CBS na importação de serviços. Boa parte das discussões do serviço a gente já falou, né, quando comentou lá o artigo 61, que eu nem repliquei aqui, né? Agora, o artigo 70, ele vem e traz, mais uma vez, o aspecto temporal da CBS importação de serviços, né? Essa não é... A gente não está tratando aqui do fato gerador, é quando acontece o fato gerador. E aí a CBS ela utiliza, né, aquele rol de eventos, né, que o IR-Fonte utiliza, que a CID Royalties utiliza, que é típica da legislação federal, fala em pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa, né, da contraprestação do serviço. Aqui eu acho que a gente vai ter algumas discussões adicionais, porque, vejam, o que é importar um bem é intuitivo, né? Como eu tenho despacho aduaneiro, eu sei exatamente quando eu importei um bem. Eu não sei quando eu importei um serviço. O que é importar um serviço? Então, se eu contrato alguém na França para fazer alguma coisa para mim e ele realiza essa atividade na França, eu importei um serviço? Você tem vários tipos de critério para definir que um serviço foi importado. Você pode desde ter o critério econômico mais extremo, de que o mero fato de eu estar remunerando um não residente por um serviço significa que eu importei um serviço. Você pode ter o critério extremo, por outro lado, dizer, olha, não, se ele não fez nada aqui, não importei serviço, que para importar serviço eu tenho que ter etapas executórias em território nacional. Eu posso ter um entendimento de meio de caminho, que é o que eu venho cada vez mais entendendo que faz mais sentido, que é de você entender aonde está localizada a demanda que foi atendida pelo serviço, né, pela atividade. Né? Então, se, por exemplo, eu estou pagando um não residente por uma estadia no exterior, eu não importei um serviço, a demanda não está localizada no Brasil, a demanda está localizada no exterior. Agora, se eu contrato um engenheiro para desenhar, um engenheiro italiano, para desenhar uma planta que eu vou construir em Sorocaba, e parece que sim, eu importei um serviço, existe uma demanda que está sendo atendida em território nacional. A gente vem sofrendo com essa questão do que é importar um serviço no contexto do PIS e COFINS de importação desde a Lei 10.865 de 2004. Temos 16 anos que nós estamos discutindo isso, né? E só agora que a gente começa. A COSIT editou entre 2017 e 2018, por exemplo, soluções de consulta contraditórias. Uma dizendo que era puro econômico e outra falou assim, não é puro econômico, não.
Então, vejam, é um tema muito complexo. O que é importar um serviço? Não dá para não ter uma diretriz na lei. Não dá para não ter. Então, a gente já começa aqui com uma dificuldade, que depois que você imagina que tem intangível também, o que é importar um intangível? PIS e COFINS nunca incidiram sobre esse negócio, nunca incidiram sobre royalties, porque você tinha ali um conceito de serviço como obrigação de fazer. Então, é extensa a lista de manifestações da Receita Federal no sentido de que a PIS e COFINS e importação não incidem sobre a importação de royalties. Aparentemente, lá com o parágrafo 1º e assumindo que ele fique de pé, a premissa é que PIS e COFINS, que a CBS, importação de serviços, incidiria sobre royalties também. Mas o que é a importação de um royalties? Quando que eu vou entender que eu importei um intangível? Não dá para não ter orientação no projeto, não dá para não ter orientação na lei. E dizer que isso é bom para o ambiente de negócios, que o contribuinte vai finalmente ter certeza. E, por fim, eu acho que também se perde uma oportunidade grande, porque a gente tem lá pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa. Desses dois termos, crédito e emprego são os mais controvertidos. Emprego é uma coisa razoavelmente simples, não é muito intuitiva para nós, mas é simples. O emprego ele ocorre sempre que se dá destino ao recurso em benefício do não residente. Então, por exemplo, se o não residente tem um pagamento de um serviço por receber, e esse não residente ele é acionista, sócio da empresa brasileira, e ele capitaliza esse recurso, isso é emprego. Ao invés de ele receber um pagamento posterior, ele aumentou a participação societária dele na empresa brasileira. Esse é um exemplo típico de emprego. Agora, crédito, até hoje não se sabe bem o que é. A posição oficial da Receita Federal é que o crédito ocorre no momento que você tem o registro do passivo contra uma invoice que tenha sido aceita pelo tomador. Isso é o conceito da Receita, que é um conceito que nunca foi aceito doutrinariamente e que, se a gente pega a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais, pelo menos a mais atual, também é rejeitada. Não, emprego não é registro contábil. Crédito não é registro contábil. Crédito é, no mínimo, vencimento da obrigação, ou seja, o não residente ele passa a ter disponibilidade jurídica daquele valor a partir do momento que há vencimento, a partir do momento que há obrigação de pagamento. Então, eu acho que em relação a essa questão aqui, só se perde a oportunidade, mais uma vez, de se colocar na lei algo mais claro do que seria crédito. Poderia-se até aproveitar essa oportunidade para usar a lei da CBS aí e uniformizar isso para todos os tributos. Naturalmente, não faz sentido que eu tenha uma definição de crédito para a CBS e não tenha para a CID e o imposto de renda retido na fonte. Então, depois desse nosso bate-papo, o que a gente tem aqui? Eu acho que a gente tem um grande ponto de dúvida aqui, que é a questão do serviço. O que é serviço? O quanto eu consigo colocar, o quanto a equiparação que a CBS Importação fez de royalties e tudo para serviços é válida. A dificuldade que o próprio texto do PL criou, trazendo uma ampliação do que seria serviço para fins da CBS Importação, que não existe na CBS Mercado Interno, e ao mesmo tempo dizendo que é tudo amplo, é tudo tal conceito amplo que está na cabeça de alguém. A gente tem esse limbo das operações com locação, da locação de bens. De novo, eu acho que na CBS Importação está fora, não tem como incluir ali. Na CBS interna, acho que há uma grande possibilidade de se argumentar que está fora, mas se estiver dentro, vai estar dentro por conta do inciso 4º do artigo 12, que, como eu venho insistindo, é um dispositivo difícil, não é um dispositivo de simples interpretação e vai gerar, inevitavelmente, questionamentos, gera muita dúvida sobre as atividades secundárias. Então, se eu tenho uma atividade principal de prestação de serviço que gera 90% da minha receita, eu tenho uma atividade secundária de locação, isso está dentro do inciso 4º do artigo 12, há dúvidas, e dúvidas legítimas. Assim, aqui não é uma questão de
juridiquês, nem de se criar complexidade. Inevitavelmente, na CBS Importação, a gente vai ter essa discussão judicial sobre qual é o alcance da palavra serviço usado. Na verdade, eu botei serviço, mas das palavras bens e serviços utilizadas pela Constituição, como eu adiantei, né, dado que o Supremo já está analisando esses temas, é possível que, né, conforme sejam decididos lá as ADIs sobre a tributação de software pelo ISS, o RE pelo ICMS, o RE com repercussão geral sobre a tributação de licenciamentos pelo ISS, é possível que a gente tenha algum avanço. Espero que esse avanço não aconteça nesse trator dos plenários virtuais. São discussões muito difíceis, né, para serem votadas assim virtualmente, mas é possível que, se um dia a CBS existir, eu continuo achando que tende a não existir, mas se um dia ela existir, que a gente tenha um referencial mais claro, né, nessa jurisprudência do Supremo. Também, como eu falei, né, o PL não tem dispositivos muito claros disciplinando o fato gerador da CBS, e isso, na importação de bens, parece que gera pouca discussão. Agora, na importação de serviços, isso vai ser dramático, né? Mais ainda se acabar incidindo sobre intangíveis também. E aí não é uma questão de quando acontece o fato gerador, é questão se existe fato gerador. O que é importação de serviço, né, no contexto dessa legislação. Então, no caso de bens, né, como eu venho dizendo, mais simples, importação definitiva, né, de bens. E, por fim, eu acho que essa questão que eu apontei, né, seria interessante, talvez, que se desse alguma orientação sobre o que é crédito, né, que é um tema que assola aí a gente há décadas na legislação do imposto de renda, depois migrou para a legislação da CID, depois migrou para a legislação do PIS e da COFINS de importação e agora faz a sua migração para a legislação da CBS. Pessoal, de novo, não sei quanto tempo durou esse bate-papo, eu sempre começo achando que vai ser rapidinho, tenho a impressão de que não foi tão rapidinho assim, né? Agradeço quem me aturou aí até esse momento, espero que tenha sido de alguma maneira útil. Vejam que foram 2 vídeos, né? O primeiro teve 47 minutos, esse eu não sei ainda quantos minutos teve, e até agora nós cobrimos pouquíssimos artigos do PL. A ideia do próximo a gente falar sobre a sujeição passiva. Eu vou inevitavelmente fatiando, né? Porque são muitos assuntos. Quando a gente pega a sujeição passiva, deveria ser simples, mas aí a gente tem no bolo a discussão das plataformas, que vai exigir uma análise mais detalhada. Depois a gente tem base de cálculo, tem toda a questão, aí entra junto a questão do crédito. Então, eu imagino que a gente ainda tenha que ter algumas conversas, provavelmente um pouco mais longas. E a única coisa que eu queria deixar bem claro aqui, eu sei que essa questão toda de reforma e de se muda, se não muda, é muito emocional para as pessoas. E eu queria deixar bem claro, não tenho nada contra a CBS, até disse isso no evento da OAB que nós fizemos na terça-feira, pretendo repetir amanhã, num evento que terei de manhã na BDF, todos eles disponíveis aí no YouTube. O que eu entendo é o seguinte: primeiro, e aí é o problema da gente ter esse excesso de protagonismos nessa discussão, né? Então, a gente tem agora o projeto federal, a gente tem a PEC 45, né? E a gente tem a PEC 110, então, a PEC 45 na Câmara e a PEC 110 no Senado. O modelo da PEC 45, por exemplo, que foi a mais debatida, é de unificação total, né, da tributação sobre consumo federal, estadual e municipal. E o que eu venho dizendo ora, se esse for o nosso modelo, honestamente, eu não quero saber de CBS. Eu acho que se o modelo da PEC 45 é um modelo em que eu vou extinguir o PIS e a COFINS dentro de 10 anos, que podem vir a 8, que podem vir a 5, mas imagine que seja 10 anos, para que eu vou criar um tributo novo para extinguir ele? Para mim, não faz sentido nenhum. Eu discutia na terça-feira à noite, num evento do JET,
que é um grupo de estudos em tributação internacional, com meu grande amigo Luiz Guilherme, que é especialista em setor, né, em setor de tecnologia, head de techs na IBM. A gente discutia no evento, ele falou assim, olha, para mim tem 3 coisas muito boas, né, que se esclareceu as questões da base de cálculo, que se trouxe um creditamento amplo, e eu nem lembro qual era a terceira dele, ele trouxe base ampla, eu acho. Tem 3 coisas boas. Eu falei, olha, cara, todas essas coisas boas que você está falando, você consegue fazer no PIS e na COFINS. Eu sugiro fazer no PIS e na COFINS, se nós formos ter um tributo federal independente do estadual e do municipal, não. Aí eu acho que nós estamos no caminho certo de criar uma coisa nova, investir realmente em criar uma coisa nova que supere, né, as dificuldades que foram criadas basicamente pela não cumulatividade do PIS e da COFINS. O PIS e COFINS cumulativos era uma facilidade, de uma simplicidade fenomenal. Então, a partir do momento que você abandona a ideia de ter um tributo único e você assume que fala, olha, eu vou ter um tributo federal e eu vou ter alguma outra coisa em estados e municípios, se vai ser junto, se vai ser separado, eu não sei, eu acho que nós estamos no caminho certo. E a única coisa que eu espero é que, né, a equipe econômica, né, o poder legislativo seja bastante aberto, né, e não queira correr para aprovar qualquer coisa a toque de caixa e poder, né, colocar a medalha no peito de que fiz reforma tributária. Então, porque tem muito que a gente tem que mexer nesse PL. Agora, se o modelo for de criar um tributo único e unificar o federal com o estadual e municipal, que eu acho extremamente improvável e difícil, mas se for, eu honestamente acho que não faz sentido ficar em cima de criar um tributo novo. Melhora o PIS e a COFINS, então ajusta a base de cálculo, não quer fazer por fora, faz por fora, ajusta a base de cálculo, leva para dentro do PIS e a COFINS esse modelo de creditamento, né, ajusta a alíquota no que tiver que ajustar, mas, ou seja, se para a gente ter um tributo que a gente vai conviver com ele pouco tempo mais e ele vai começar a decrescer, como era a proposta, a gente pegar a proposta original, né, seriam 10 anos de transição, nos primeiros 2 anos eu mexo só na COFINS para entender como o tributo responde, e a partir dali ele iria caindo até desaparecer. Se a ideia é essa, honestamente, não vejo por que inventar um tributo novo. É uma coisa que a gente não pode esquecer, quando você cria um tributo novo, você está vendo aqui um monte de livro, né? Os livros de PIS e COFINS ficam aqui nesse canto. No momento que você cria um tributo novo, você não tem nenhum livro desse para consultar, você não tem jurisprudência para consultar, você vai estar sempre tentando fazer paralelo com jurisprudência de outros tributos, você não tem decisões da Receita Federal para consultar, você não tem decisões do CARF para consultar. É um preço, às vezes eu tenho a impressão de que esse afã de que nós temos que reformar, tem que informar, desconsidera o preço da mudança, e aqui não é nada de ficar pegado, né, ao passado, como eu disse antes. Eu acho que se a ideia for ter um tributo federal independente, acho que estamos no caminho certo. Mas a gente não pode simplesmente achar de que não, a gente fez um tributo novo, é uma maravilha. Não. Serão momentos difíceis no início. Vai ter muita dúvida. Não vai ter referencial para sanar essas dúvidas. Então, só acho, como comentário final, isso. Eu fico na expectativa de que, efetivamente, quem está capitaneando esse processo esteja aberto às críticas, não são críticas pessoais, são críticas para contribuir. Na terça-feira, lá no evento da OAB, também a gente teve a oportunidade, a felicidade de ter a participação do Rony Peterson, que é o auditor da Receita Federal, está engajado nesse trabalho, acessível, disponível, deu as opiniões dele, ouviu as críticas, dialogou com as críticas, né? E eu espero que essa atitude que o Rony teve na última terça seja o exemplo do que a gente vai encontrar no debate da tramitação desse projeto. Então, pessoal, a quem aguentou até aqui com o discursinho final, aí meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite, e já não prometo, acho que agora vai demorar pelo menos uma semaninha, mas em breve estaremos aí de volta com mais um vídeo avançando e destrinchando o PL da CBS. Um grande abraço.